Olá, amigos! Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a respeito do Scratch, um software bem bacana para a gente poder trabalhar sobre lógica de programação. Ele é um programa que você pode criar histórias, jogos, animações e muito mais, e tudo através de comandos. Você vai ver como é simples e fácil aprender a programar de uma forma muito mais divertida. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho a respeito dos comandos. Então, nós temos aqui a primeira parte, né, que seria aí as categorias de comando. Nesta outra fica, de fato, os comandos, todos eles divididos em blocos. Então, nas categorias de comandos, nós temos lá movimento, aparência, som. Cada um deles contém linhas de comandos, ou são os blocos de comando. Então, cada um tem seu bloco de comando proveniente daquela categoria. Nesta outra área, são os comandos que nós vamos estar criando, ou seja, através dos blocos. Então, basta clicar e arrastar, formando aqui uma linha de comando, ou um bloco de comandos, no caso. Nós temos o nosso personagem do Scratch, que é um gatinho, que logo já aparece inicialmente, mas você pode adicionar e inserir outros elementos depois. Nós temos os trajes, que são as posições que se aparecem em um determinado sprite. O gato, ele por sua vez já vem com duas posições, mas você também pode, como eu disse, inserir. Também existe a possibilidade de você editar. Por exemplo, eu não quero esse gatinho amarelo, quero de outra cor. Então você pode clicar em botão editar e aqui fazer toda a sua alteração do seu personagem. Então passa a ter um gatinho aqui, ele em várias posições. Você também pode importar, como eu disse, uma imagem, certo? Ou pintar, quem sabe, alterando algum deles. E eu tenho aqui a parte de sons, que você pode inserir, gravar ou importar um som também, seja de fundo ou para adicionar a sua própria sprite. Neste outro campo, nós temos o campo de visualização, de tudo aquilo que a gente vai estar criando, animando. Então, aqui visualiza, né, ou coloca em ação os blocos de comando que nós criamos. Na parte inferior, nós temos aqui 3 botõezinhos, que significa para você pintar um novo slide, um novo objeto, ou seja, você cria uma nova sprite, um novo elemento, ou quem sabe você pode estar escolhendo o sprite já diretamente do arquivo, ele já traz para você vários sprites, ou você pode escolher um aleatoriamente. Então, quando você clica aqui, aleatoriamente vai aparecer um sprite para você, certo? Se você não quiser mais, você pode clicar com o botão inverso e mandar, por exemplo, apagar. Além dessa área de visualização, nós temos aqui na parte superior uma bandeirinha que vai iniciar os comandos e um botãozinho de pare, para você parar os seus comandos. Então, utilizando as categorias de comando e os blocos de comandos, nós vamos fazer os nossos primeiros movimentos. Nós vamos fazer com que o bonequinho ele possa andar, que o gatinho ande pela tela. Então, eu tenho aqui controle. Nós vamos utilizar nesse primeiro momento esse comando de que quando pressionar ou clicar a bandeirinha, então algo aconteça, algo seja executado. Então, nós vamos utilizar aqui, ó, quem sabe de movimento, mova 10 passos. O movimento ele se torna muito sutil quando se trata de 10 passos. Por exemplo, se eu pressionar, ele andou bem pouquinho. Então, para que eu tenha uma percepção maior do andar, vou alterar aqui, quem sabe, para 100 passos. Quando eu pressionar, ele tem uma distância um pouco maior. Então, a categoria de comandos, os blocos, você vai agregando e agrupando eles nesta área. Então, à medida que os comandos você vai precisar, por exemplo, seja de movimento, para virar, para girar, ou quem sabe para aparência, para ele mudar de um traje para o outro, né? Se eu quisesse colocar aqui, por exemplo, diga olá, então eu tenho aqui, vou pedir para que ele ande, e então ele vai dizer olá. Se eu quiser que ele diga olá, amigos, então eu venho aqui e vou fazer essa alteração. Eu vou aumentar o tempo. Em vez de ser 2, eu vou colocar uns 4 segundos. Você também pode alterar para pensamento,
Você pode colocar para que ele apareça ou desapareça. Nós temos aqui a parte de som, para que ele toque um som. Então, ou seja, além dele andar, dizer, eu vou pedir para que ele toque o som do gatinho. Ou seja, qualquer som que eu vier a inserir aqui na categoria de sons. A caneta seria para riscarmos ou desenharmos na tela. Então, por exemplo, vou pedir para que ele abaixe a caneta, né, dando a entender que eu vou desenhar. Vou pedir para que ele mude a cor para azul. Olha, se abaixar a caneta seria no primeiro momento. Então, quando eu pressionar, abaixa a caneta, muda a cor e ande. É esse movimento que faz com que risque a minha área. Então, se eu apertar play, olha, ele riscou a área. E, claro, tocou o som do gatinho também ao final. Nós temos, então, a categoria de controle que nós vimos, os sensores, que quando eu encostar em uma determinada cor, por exemplo, ou quando eu quero trabalhar com temporizador, com tempo, né? Olha, a cada tanto tempo. Quando eu quero executar uma variável utilizando, quem sabe, a parte de perguntas e respostas, se você quiser que ele pergunte algo, então depois a gente pode trabalhar a questão de resposta para aquilo dali. Os operadores matemáticos, quando você quiser trabalhar com contas, números, sorteio de números, agrupamento também, seja de frases. Nós temos aqui se ou não, que a gente trabalha também essa parte da condição. Variáveis, né? Quando nós quisermos trabalhar variável, a gente vai aprender sobre isso um pouquinho mais tarde. Então, o Scratch é praticamente essa construção, ou seja, através de comandos e blocos, você vai construindo, executando, fazendo um movimento ao seu personagem e ali programando o que você quiser trabalhar com ele, certo? Então, vamos para o nosso primeiro projeto? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que ele apague tudo isso, só clicar e arrastar para o movimento, e posso também pedir um arquivo novo. Certo? E ele vem um novo arquivo. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que o gatinho, ele ande, e ele também diga olá, coisa que nós já aprendemos, não é mesmo? Vamos colocar aqui. Segundo, nós vamos... Então, nós vamos pedir para que ele espere um pouco, né? Para que dê tempo ao leitor poder fazer a leitura do olá, né? Do usuário ali, do jogador, poder fazer a leitura do meu balão. Em seguida, nós vamos utilizar agora a parte dos sensores, para ele fazer uma pergunta. Então, por exemplo, qual é o seu nome? Nesse momento, o nome ele pode variar. Pode ser Kellen, pode ser Isabela, pode ser Cauã, pode ser qualquer nome. Então, esse nome se torna uma variável. Então, agora nós vamos estar criando uma variável, ou seja, para que receba esse nome qualquer nome que seja. Então, para isso, nós vamos criar uma variável. Uma variável nada mais é do que isso mesmo, algo que vai variar, né? Então, aqui eu vou dar um nome para essa variável, somente uma representação. Poderia ser X, poderia ser Y, poderia ser letra A, qualquer nome que eu pudesse dar a essa variável para que representasse o nome da minha pergunta que eu estou fazendo, né? Que seja Kelly, Isabela, qualquer nome. Então, vou colocar um nome X, só para a gente saber que é algo que vai variar aí. Então, ok. Neste momento, eu vou pedir para que a minha resposta, eu vou pedir para que ele mude aqui o nome X para aquela resposta que vai vir de acordo com a minha pergunta. Então, ou seja, se eu fiz uma pergunta de qual é o seu nome, automaticamente a pessoa que responder vai alterar para a resposta. E agora, toda vez que eu apertar a tecla de iniciar comandos ou que eu pressionar o botãozinho da bandeirinha de iniciar comandos,
ele aparece para mim, olá amigos, e aparece a minha pergunta, olha, qual é o seu nome? A resposta que eu inserir aqui embaixo, vocês vão observar que automaticamente ela vai vir para a parte superior, onde está a minha variável. Depois, mais tarde, nós vamos aprender de como eliminar essa informação aqui ficando oculta e somente aparecendo o personagem falando, olá, qual é o seu nome? E aí aparece o nome, seja bem-vindo, fulano, né? E aí ele descreve o que ele quer fazer. Então, por exemplo, se eu colocar aqui Kellen, automaticamente, aqui em cima, ele já recebe esse nome X, essa variável, esse nome de Kelly. Agora eu quero pedir para que o gatinho fale também. Olha, muito legal, Kelly, que bom que você está aqui. Então, para isso, novamente, nós vamos usar a aparência para o diga. Então, diga, novamente, olá. E agora nós vamos fazer uma junção de alguns operadores. Porque eu poderia muito bem só usar esse aqui, olha, diga Kelly, por 2 segundos. Quer fazer um teste? Olha só. Olá, amigos. Qual o seu nome? Isabela. E ele vai simplesmente dizer Isabela. Só que para a gente fazer uma interação melhor com o nosso usuário, nós podemos utilizar os operadores, que assim a gente tem como juntar algumas palavras. Por exemplo, eu posso juntar o nome com então, por exemplo, eu vou colocar aqui dentro. Então, diga e junte o meu nome com toda essa frase. Vamos ver como é que fica? Viu? Ele uniu as duas coisas agora. Juntou a minha resposta também com a minha frase. Ah, mas está muito rápido. Eu gostaria de que isso demorasse um tempo mais para poder aparecer. Então, nós vamos utilizar novamente a parte do espere. Então, espere um pouquinho mais para que o leitor possa fazer aquela leitura. Observaram que o nome aqui em cima, ele variou o tempo todo? Pode ser Kellen, pode ser Isabela, qualquer nome, porque ele recebeu essa informação e à medida que ele recebe, ele tem como executar de volta. E se eu quisesse que essa variável, esse nome que eu colocasse, ele não aparecesse mais aqui em cima, ele ficasse oculto, como que eu poderia fazer isso? Então, em variável, eu tenho como você esconder a sua variável. Então, por exemplo, eu vou pedir para que ele esconda a variável. Então, automaticamente ele escondeu a minha variável. Tudo bem até aí? Então, nesse primeiro momento, nós aprendemos então a fazer com que o gatinho se comunicasse com o usuário, trabalhando a questão de variáveis. Logo mais, nós vamos aprender um pouquinho a respeito do pau e como inserir outros elementos também no nosso bloco do Scratch. Um grande abraço!